Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 11, que diz: "Viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas." Bom, queridos, vamos começar a estudar a visão que Pedro teve, uma revelação de Deus a Pedro para prepará-lo para o que havia de vir, que estava a ponto de ocorrer ali na vida dele. A chegada dos emissários, dos mensageiros de Cornélio, um soldado pagão, um soldado romano, e para buscá-lo para pregar o evangelho aos gentios. Isso é uma mudança, queridos, que a gente não tem a menor noção do tamanho que era para Pedro. Era uma mudança assim radical de entendimento da vida, de olhar para as outras nações, do olhar para com o semelhante, do olhar para com o próximo, para com o ser humano. Muda a vida toda dele. O que ele havia aprendido durante não sei quantos anos o apóstolo Pedro tinha aqui, talvez 30, talvez 40, o que ele havia aprendido a vida toda, por 40 anos, estava prestes a ser abalado para o resto da vida dele. Seria um abalo colossal, um abalo que foi necessário muito agir de Deus para ele se quebrantar e ele entender. E o que eu queria comentar hoje aqui é como muitas vezes a gente põe um bloqueio para algo que Deus quer nos aprofundar, Ele quer nos comunicar, Ele quer nos ensinar algo, trazer uma verdade, não amalucada, não inventada por alguém, nem algo que não faça sentido, só porque a pessoa se diz espiritual, coloca algo e por ser novo, por ser de uma pessoa importante, a gente engolir isso goela abaixo. Não estamos tratando disso, estamos tratando de algo já previsto nas Escrituras. Deus já havia dito, por meio de Moisés, em Deuteronômio 18, de Ezequiel, de Jeremias, que o Messias, o Salvador, traria uma mensagem revolucionária, uma mensagem impactante. E havia um bloqueio em Pedro, como havia um bloqueio nos judeus, nos religiosos, que acabaram matando Jesus porque ele trazia algo novo, algo revelador, um aprofundamento da fé. Isso é algo que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente bloqueia o avanço imenso do Evangelho em relação, por exemplo, às Escrituras do Antigo Testamento. As Escrituras do Antigo Testamento foram reveladas por Deus ao povo de Israel? Foi demonstrado nas centenas de páginas do Antigo Testamento. Mas foi uma revelação que teve o seu momento e para um povo específico. A antiga aliança nem foi uma aliança feita com o mundo todo, foi feita com os judeus, para preparar o Messias que traria a revelação completa e total de Deus para o mundo inteiro. Então a revelação no Antigo Testamento ela é parcial em termos de conteúdo, é parcial em termos de o povo a quem era dirigido e teve o seu tempo. Foi importante, foi necessária, ensinou o povo até um certo degrau da fé e agora Deus quis avançar na pessoa de Jesus. Então a gente tem que ter um cuidado, queridos, por não limitar. Não, mas é palavra de Deus. Sim, é palavra de Deus, mas Deus não pode depois avançar? Porque um professor ensinou a criança 2 mais 2 é 4, será que Deus agora, o professor depois não pode ensinar um outro professor em outra série da escola, não pode ensinar multiplicação, não pode ensinar raiz quadrada, não pode ensinar potência, não pode ensinar logaritmos? Enfim, e depois matemática avançada, depois física quântica, etc. Então veja como o conhecimento aprofunda. A revelação de Deus é uma revelação progressiva. Não por um problema de Deus, mas por um problema do ser humano, que não suporta, não aguenta receber a revelação como um todo de uma vez. Então está escrito lá em Deuteronômio 18. E eu fico impressionado como aqueles que se dizem cristãos resistem a isso. Está escrito em Deuteronômio 18. Deus queria trazer uma mensagem, a mensagem completa, a verdade total,
se mostrar como um todo, e o povo diz, nós não temos condições, nós somos um povo de dura serviço, nós temos um coração duro, e nós não conseguimos ouvir, a gente não tem condições para isso. E Moisés vai irritado até Deus, fala, olha a resposta desse povo. E Deus corrige Moisés e diz, Moisés, eles estão corretos, eles estão certos, eles não têm condições. Tente ensinar física quântica para uma criança do berçário, tente. E se você souber física quântica, que talvez você nem saiba. E é comum não saber, obviamente, porque é algo muito avançado. Então não tem como você ensinar. Agora, porque é espiritual, as pessoas não acham que há níveis mais profundos. Um nível mais profundo, você ensinar para um povo, lá na época de Moisés, de 3.500 anos atrás, não tinha condições. Hoje você prega o evangelho, a imensa maioria não consegue captar, não consegue entender, não consegue compreender. Hoje, 3.500 anos depois, as pessoas não conseguem captar. Quanto mais na época de Moisés. Então o que Deus pôde fazer? Olha, eu vou entregar essa mensagem aqui, a lei de Moisés, algo menor, um início de ensino, com vários princípios, com várias coisas importantes, mas algo parcial, algo incompleto. E depois, é Deus dizendo, eu enviarei, Moisés, um profeta semelhante a ti, que entregará a mensagem completa. E eu cobrarei de quem não der ouvidos a esse profeta. No caso, Jesus. E as pessoas continuam não dando ouvido. Por quê? Porque ficam bloqueados. Como Pedro, que nós vamos ver, ele estava bloqueado, tão preso à antiga aliança, que não conseguia avançar para os princípios da nova aliança. Queridos, por que é uma nova aliança? Um novo testamento. Que inclusive a gente não faz parte da antiga aliança, a menos que você seja judeu, etc., seja circuncidado e tudo. Nós fazemos parte da nova aliança, que é um avanço assim, imenso, absurdo, em termos da compreensão do caráter de Deus, da fé, da espiritualidade, da vida com Deus. É um avanço imensurável. Isso está escrito. Pois você pode ler 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 4, Gálatas inteiro, o livro de Hebreus inteiro. E eu falo isso, as pessoas ficam assim reticentes. Gente, mas está escrito isso. Tanto no Novo Testamento está escrito, quanto no Antigo. No Novo Testamento diz que os ensinos do Antigo Testamento eram sombras. Está escrito, eram sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Você já viu o que é uma sombra? A sombra é a pessoa. É o objetivo? É o foco? Não. A sombra é só um reflexo, é uma coisa, né? Não tem os órgãos, não tem as emoções, não tem um cérebro, não tem nada, é só algo parcial. O que você quer é a pessoa, é a realidade. Então a Bíblia diz, o próprio Novo Testamento diz, o Antigo Testamento eram sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. E o Antigo Testamento diz isso também, como eu falei em Deuteronômio 18, a mensagem viria através do profeta, semelhante a Moisés, que viria após ele. E Deus ia cobrar quem não desse ouvido a eles. E todo o livro de Ezequiel dizendo, a antiga aliança foi rompida, foi quebrada, e eu farei uma nova aliança, uma aliança diferente. Deus falando, as pessoas ignoram Deus, ignoram. Porque tem essa pequena idolatria com a Bíblia. Não, mas a gente não está descartando, a gente está, na verdade, concordando o que o Antigo Testamento diz, eu farei uma nova aliança, que não é como esta, não é. Eu escreverei as minhas leis nos vossos corações, lhes darei um novo espírito, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e todos conhecerão a Deus como Ele é. E etc, etc, etc. E as pessoas querendo defender supostamente o Antigo Testamento, o cancelam, o ignoram e o desprezam, e arrancam e riscam isso. É o que estão fazendo. É esse bloqueio que Pedro tinha. Veja só, mas Pedro havia sido ensinado talvez por pessoas sinceras, por pessoas honestas. Tudo bem, mas isso não pode impedir você avançar. Você talvez aprendeu coisas em igrejas ou em locais ou em outras religiões, talvez por pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas gentis, pessoas amorosas, mas que tinham compreensões equivocadas.
Com isso, você não joga fora a pessoa continua sendo amorosa, continua sendo uma pessoa boa, mas ela tem equívocos. Não é porque você tem um apego emocional e um carinho por ela e tem aprendido muita coisa boa com ela, que você tem que engolir também o que está equivocado. É aquela questão do bebê na água suja da banheira. Você joga fora, por causa do bebê, você não vai jogar água suja? Porque você tem um carinho, um apreço e ama o bebê, não vai jogar água suja? Joga água suja. Mas também, não é porque está jogando água suja que vai jogar o bebê, né? Desprezar quem te ensinou, achar que é uma pessoa maligna, não. Então, queridos, por favor, não coloque bloqueios ao que Deus quer avançar na sua vida. O que você aprende do Evangelho e a partir de Jesus, não a partir de alguém inventando moda, inventando novos moveres, outras coisas, só para atrair, chamar a atenção e trazer um fato novo, etc. Não. Se é de Jesus e é conforme as Escrituras, tanto previsto no Antigo Testamento quanto afirmado no Novo, por favor, receba, avance. O apóstolo Pedro colocou uma dificuldade enorme, nós vamos ver, mas ele acabou avançando, se rendendo à palavra de Deus, que Deus estava incomodando e falando com ele. Então não coloque empecilhos, não é porque, não, mas isso aqui eu recebi de Deus, foi Deus que me instruiu, eu li nas Escrituras, tudo bem. Mas você foi até esse ponto, foi 2 mais 2 é 4, é 4. Ninguém está negando isso, mas e o que vem depois disso? Não tem uma multiplicação, não tem juros compostos, etc. Você tem que continuar avançando, meu irmão. Não limite o que Deus quer te ensinar, o quanto Ele quer te transformar. O objetivo é nós termos a mente de Cristo. O objetivo é, como o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o Evangelho é extremamente provocativo. O Evangelho é extremamente revolucionário. Como eu falei, até hoje tem diversos aspectos do Evangelho que muitas pessoas não conseguem captar. E talvez o mundo ainda não captou toda a profundidade do Evangelho. Ou vocês acham que sim? Não, claro que não. Então, vamos continuar avançando, vamos deixar as coisas que para trás ficam e continuar avançando em Cristo para tudo que Deus quiser nos ensinar. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.